Você se lembra qual foi a primeira vez que você teve contato com alguns conceitos de desenvolvimento? Olha, desde pequeno a gente tem esse conceito de desenvolvimento. Porém, ela ao longo do tempo vai sofrendo alterações. Por exemplo, na minha época era o quê? A gente tinha os mais velhos que sempre falavam com a gente, né, que a gente tinha que procurar desenvolver, e esse desenvolvimento era baseado no trabalho, ou seja, você entra num lugar, a gente entrava varrendo um pátio, por exemplo, aí você começava a trabalhar e ali, por esforço seu, você acabava sendo promovido, né? E até essa promoção ela ia sendo gradativa de acordo com o seu empenho dentro do trabalho. Mas isso acarretava o quê? Muitas das vezes eram longas jornadas de trabalho, era mais um desenvolvimento voltado para o trabalho. Como assim? Ou seja, você tem que trabalhar, esforçar, lutar para você crescer dentro de uma firma. A questão da educação mesmo, você ir a uma escola, estudar e ter uma formação acadêmica, isso não era falado com tanta incisão igual é nos dias de hoje. Mas mesmo nos dias de hoje a gente vai ter algumas armadilhas em cima disso que ao longo do curso eu vou poder estar comentando e falando, né? Então você teve contato com o desenvolvimento de uma forma mais prática, mais falou, você não teve a oportunidade de se aprofundar nisso na escola, uma matéria ou algo do tipo, né? Exatamente, era uma experiência que você tinha trabalhando, se empenhando, trabalhando, dedicando ao trabalho e através do trabalho você ia galgando e alcançando evolução dentro do trabalho, sendo promovido, tendo uma promoção dentro daquilo que você ia oferecendo para a empresa, para a firma, seja onde for, até numa fazenda mesmo, né? Você às vezes conseguia alguns privilégios dentro da fazenda, mas não é privilégio que eu falo, não vai trabalhando, mas tendo alguns benefícios que outros não tinham, mas que poderiam passar a ter. Entendi. E o que você entende por desenvolvimento hoje? Olha, desenvolvimento é as transformações que vai ocorrendo dentro de uma determinada sociedade com o passar do tempo, né? É aquilo que nós vimos que às vezes a gente acha que o desenvolvimento ele começou e está lá longe, e aí quando você assusta já tem vários tipos de desenvolvimento dentro da sociedade, várias novas estruturações, né, dentro dessas coisas, que às vezes a pessoa acha assim que tem anos e anos e assim está lá longe, mas muito longe, aí quando você assusta nem tão longe está. Então o desenvolvimento é a transformação que vai ocorrendo ao longo do tempo dentro de uma sociedade, até dentro de uma família mesmo, né, de um determinado grupo. E na sua visão, desenvolvimento e crescimento são sinônimos no sentido de que se uma sociedade está crescendo, ela está se desenvolvendo? Olha, eu não entendi bem a pergunta, você podia repetir lá? É porque assim, a ideia dessa pergunta é assim, olha, o César perguntou se crescimento e desenvolvimento são sinônimos, ou se são a mesma coisa. Por exemplo, o Brasil está se desenvolvendo, ele está crescendo ao mesmo tempo? Bom, aí são vários aspectos a gente avaliar isso. O crescimento, ele acontece sim. Agora, o desenvolvimento, ele cresce, mas talvez não na mesma proporção do crescimento, né? Um não quer dizer que se um subir, o outro vai subir da mesma forma. Então, existe porque são várias coisas aí que a gente tem que estar avaliando, tá? Porque, por exemplo, às vezes o crescimento chegou para você e o desenvolvimento também, mas não chegou para mim. Entendi. E considerando um conjunto de questões sociais, comportamentais e etc., você acha que o desenvolvimento é o mesmo para todo mundo? Não, de forma alguma, igual eu acabei de falar para você. Às vezes chegou para você, não chegou para mim. Então não é, né? Se a gente for pegar Brasil hoje, né, nós podemos fazer infelizmente, né, uma comparação que a gente vê que nós estamos num país que as desigualdades sociais é muito grande. Então você pode ver que tem pessoas aí que cresceu, né, assim, se ascendeu, né, mas normalmente mesmo a sua ascensão ela é limitada. Nós temos uma classe dominante que ela está infinitamente acima, à frente da gente. Então, assim, em poderio econômico, né? E tem acesso a tecnologias que até então a gente ainda não conseguiu chegar. E muitos não vão conseguir chegar. Então, não é a mesma coisa. Há uma diferença grandiosa, né? Inclusive, é aquilo que eu comentei com você antes da gente começar, e Dandara, né, também, né? Nós começamos a falar,
que tem uma música, né? Você sabe que é caviar, né? Eu não sei se é do Zeca Pagodinho, eu até falei, mas não tenho certeza se é dele. Eu não sei, nunca vi, eu só ouço falar. E isso é uma tônica de boa parte da população brasileira. A gente já ouviu falar de caviar, a gente sabe que existe o caviar, a gente até sabe que eles falam que é as ovas do peixe, não sei se é mesmo, certo? Então, existe uma discrepância muito grande dentro da nossa sociedade e no mundo todo. Sim. Hoje, olhando para trás, analisando toda a sua trajetória, você acha que se você tivesse tido a oportunidade de aprender sobre desenvolvimento na escola de uma forma mais profunda, como uma matéria mesmo, isso teria feito diferença na sua vida? Olha, sim, porque se você observar bem, eu falei que já naquela época eles já exaltavam a gente a querer desenvolver, a querer buscar algo melhor. Só que os meios para isso é que a gente quase não tinha. Para você ter uma ideia, por exemplo, na escola antigamente, a responsabilidade de colocar um uniforme, né, para os alunos era dos pais mesmo. Não se tinha livros doados pelas autoridades governamentais. Caderno, às vezes a gente até tinha um por ano, mas era pouco pelo que a gente teria. Então, famílias, igual por exemplo a minha família mesmo, 10 pessoas, os pais, né, ganhando salário mínimo, era quase que impossível sustentar um filho. E outra, sustentar e ainda mais dar uma educação de qualidade. Então, a gente conseguia no mais fazer a quarta série de grupo, quando muito o fundamental, né? E o médio era coisa assim extraordinária. Quem conseguia fazer o ensino médio já estava numa situação privilegiada para a minha classe social, né? Haja visto que é aquilo que eu falei para você. Eu, de 10 filhos, meu pai e minha mãe conseguiram formar a mim, curso superior. Os demais, tem uns que não tem nem o fundamental completo. Então, assim, não é só ter o conhecimento, não é só eles incentivarem a gente a isso. É também as condições para se chegar a esse desenvolvimento. Sim. Que hoje se tem, mas a gente pode olhar que não é a mesma coisa. Com essa implementação do novo ensino médio, nós alunos estamos tendo a oportunidade de estudar sobre desenvolvimento com uma matéria de uma forma mais profunda. Você acha que isso vai influenciar o nosso futuro e a nossa trajetória de alguma forma? Olha, o novo ensino médio, ele tem um lado positivo, sim, com certeza tem. Mas ele também tem uma crítica, né? Principalmente o atual governo criticando muito, porque ele prepara muito vocês, alunos, para o mercado de trabalho. Mas eles acreditam e acham que deveria ser algo um pouco mais, né? Por exemplo, preparar vocês para o Enem de forma mais contundente, de forma mais apropriada. Porque até então ele prepara e foca muito no mercado de trabalho. Tá ok? Entendi. Como uma pessoa que já viu muito, né? E tem uma experiência de vida bem longa, você conseguiu ver na prática, né? A economia se desenvolvendo, o mercado se desenvolvendo. Como é que era, assim, na sua época da sua infância e como que isso foi acontecendo? Aliás, é uma coisa até muito legal e interessante que você está falando. Antigamente a gente trabalhava, igual eu cheguei a trabalhar no armazém, né? Você chegava para fazer uma compra, então você fazendo compra no armazém, tinha lá os caixeiros, que era chamado de caixeiro ou balconista, ele é o atendente, que você chegava lá e pedia meio quilo de arroz, meio quilo de açúcar, você podia pedir até 250 gramas que era vendido. Hoje não, hoje você vê como que é diferente. Você já vai no supermercado, já tem lá a quantidade certa, e aí já tem também algo que é uma inovação muito grande, que é a compra online, né? Para você ter ideia, você ter o dinheiro em espécie, era uma coisa obrigatória. Hoje não, hoje você já consegue comprar de forma online, ou se você já tem um cartão que você chega e paga em débito, crédito, ou tem o Pix, que é uma coisa então que antes era transferência bancária, era coisa longa, demorada. Então as transformações vão acontecendo muito. Por exemplo, eu estou falando da minha época de armazém, mas vamos lá, da época de açougue, por exemplo. A gente ia nas casas, no quintal, as pessoas criavam porcos. E ali a gente ia lá, batia o porco ali mesmo, naquele local. Era sapecado com gasolina, com palha de milho, palha de banana, né? Seca. Então, as transformações são muitas. Então, hoje você tem os matadouros apropriados, com
pessoas qualificadas para fazer e exercer aquela função lá, examinando mesmo animais, né? Então mudou muito, mudou muito. Por exemplo, nós temos uma crise aí que teve ainda recentemente no Brasil aí de um boi, né? Que estava com a coisa da vaca louca. Eles conseguiram mapear até de qual fazenda esse boi saiu para poder acompanhar os parentes dele, para poder fazer um estudo através de uma marca que ele tem lá que identifica de onde ele saiu primeiro. Entendi. Era isso. Muito obrigada. A gente quer agradecer o nosso grupo, quer agradecer a sua participação, quer agradecer o seu tempo que você disponibilizou e dizer que a entrevista ficou muito boa. A gente ficou honrada de ter também. você no nosso documentário. Muito obrigado, eu também agradeço, ainda mais que eu vou ganhar coxinha, né? Pode cortar. Se não sair isso, eu vou brigar. Vai, a gente vai colocar. Não quer dizer que ela corta.